Olá, pessoal. Bom, em artigos científicos a gente geralmente reporta alguma estatística, alguma estimativa, como as médias de uma variável. Mas, quando a gente reporta essas estimativas, a gente tem que quantificar o nível de incerteza dessas estimativas. E é aí que entra o intervalo de confiança. Na aula de hoje a gente vai ver o que é intervalo de confiança, sua definição correta, e eu já te adianto que o intervalo de confiança não é o intervalo onde contém a média da população, tá? Então, vamos para a aula. Bom, para entender o que é intervalo de confiança, a gente tem que entender alguns conceitos anteriores. E esses conceitos são população e amostra. A população são todas as pessoas que você quer coletar. Por exemplo, todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que possuem uma doença específica, todas as pessoas com, sei lá, Alzheimer ou pessoas jovens entre 14 e 16 anos. Então, a população são todas as pessoas que você tem interesse em coletar. Já a amostra seria as pessoas que você conseguiu coletar. Claro que às vezes é possível coletar a população inteira, mas muitas vezes não é possível. Então, a amostra seria uma parte da população, uma parcela da população em geral. E, da mesma forma, a gente distingue o que é parâmetro do que é uma estatística, tá? Um parâmetro é uma característica da população, enquanto a estatística é uma característica da amostra. Às vezes você tem dados de toda a população, por exemplo, a altura de todas as pessoas que foram para a Lua. Isso é fácil da gente conseguir. E nesses casos a gente não precisa de estatística inferencial, dado que uma média de todas as pessoas que foram da Lua é, na verdade, um parâmetro. Então não tem essa necessidade, né, de fazer um teste de hipótese, apesar dele ser importante em alguns momentos. E isso por que não é necessário fazer um teste de hipótese? Porque não tem uma população para se generalizar. Quando os dados de toda a população são conhecidos, o tamanho de efeito real é conhecido e, e não tem intervalo de confiança para você calcular. Se o tamanho total da população for conhecido, mas não é medido completamente, o intervalo de confiança diminui à medida que a gente coleta mais pessoas. Ou seja, quanto mais próximo de coletar a população inteira, menor seria o intervalo de confiança. No entanto, se a gente não souber a altura de todas as pessoas que andaram na Terra, o que a gente faz? Aí a gente precisa estimar esse parâmetro, né? É usar de uma estatística baseada numa amostra. E é aí que entra o intervalo de confiança. O intervalo de confiança fornece uma maneira de quantificar a precisão dessa estimativa. Quando a gente relata uma estimativa baseada no intervalo de confiança de 95%, por exemplo, a expectativa é que o intervalo seja amplo o suficiente para que 95% das vezes o intervalo de valores ao redor da estimativa contenha o valor verdadeiro da população. Então, intervalos de confiança são afirmativas sobre os intervalos de confiança, que contêm o verdadeiro parâmetro da população. Então, o intervalo de confiança faz uma afirmativa sobre vários intervalos de confiança, e não só sobre onde cai o valor da população mesmo, em uma amostra só, tá? Vamos dar uma olhada no site do Our Psychologist. Então, aqui no site do Our Psychologist, a gente está vendo aqui na direita intervalos de confiança de 95%, tá? Então, 95% de todos esses intervalos de confiança que vão surgir aqui na direita, eles vão conter a média populacional. A média populacional a gente pode ver pelo tracejado vermelho aqui, que está na vertical, tá? Média populacional, então, é zero. Enquanto a média da amostra são esses pontinhos azuis, tá? Então, a média da amostra, você vê que ela às vezes é a média da população e muitas vezes não é a média da população, tá? Outra coisa que a gente pode perceber também são as linhas horizontais vermelhas e as linhas horizontais pretas. A linha horizontal preta representa o intervalo de confiança que contém a média da população, que seriam os 95% do intervalo de confiança. Então, 5% do intervalo de confiança serão vermelhos, porque eles não conterão a média da população, tá? E se você for ver que se a gente aumentar a amostra, o intervalo de confiança vai diminuir, tá? Quanto maior a amostra, menor o intervalo de confiança, tá? Mas mesmo assim, haverão intervalos de confiança, como esse aqui, que não conterão a média populacional. Então, a gente tem alguns erros de interpretação associados aos intervalos de confiança, né? Sempre que calculamos ou encontramos um único intervalo de confiança, seria interessante perceber que outra pessoa realizando o mesmo experimento vai ter um intervalo de confiança e uma média diferentes do que a gente coletou.
Isso é devidamente por conta de variações aleatórias, tá? Então, por conta da aleatoriedade, mesmo que a gente faça o mesmo experimento, a gente vai ter uma média e um intervalo de confiança diferente. Devido a essa variação aleatória, o intervalo de confiança é um pouco difícil de interpretar. Por isso que existem vários erros de interpretação. Alguns autores escrevem: podemos ter 95% de confiança de que o intervalo inclui a média populacional, e podemos pensar nos limites inferiores e superiores como prováveis limites inferiores e superiores da média populacional. Então, ambas as afirmações são incorretas, conforme a gente já viu nesse vídeo. Então, é incorreto afirmar que um intervalo de confiança de 95% de uma única amostra vai conter a média populacional. Então, quando a gente faz um estudo e bota lá um intervalo de confiança de 95%, não quer dizer que nesse estudo ele vai conter a média populacional. E também é incorreto acreditar que esses limites inferiores e superiores do intervalo de confiança vão conter a média populacional no seu estudo. Então, por causa dessa variação aleatória que acontece nos dados. Uma forma útil de pensar os intervalos de confiança é pensar no intervalo de confiança como a resolução de uma câmera, né? No qual o efeito é estimado. Então, se a resolução for baixa, a gente vai ser difícil de ter uma imagem nítida do que a gente está querendo ver. Mas se a resolução for extremamente alta, a imagem vai ser nítida o suficiente para todos os casos de uso prático. E você pode ver que existe uma relação direta entre o intervalo de confiança em torno do tamanho de efeito e a significância estatística, tá? Se o efeito for estatisticamente significativo, no intervalo de um teste T bilateral, por exemplo, com alfa de 0,05, o intervalo de confiança de 95% não vai incluir o zero, se ele for significativo. Por isso que às vezes muitas pessoas falam que o intervalo de confiança é mais importante de relatar do que o p-valor ou só o tamanho de efeito. Isso porque ele contém todas essas informações juntas. Claro que isso é verdade dado um p-valor específico. Mas fique atento que para manter essa relação direta do intervalo de confiança com o p-valor, tem que ser usado um ajuste para cada tipo de p-valor que você usar. Então, se você não usar mais 0,05, quiser usar 0,001, você vai ter que fazer um ajuste no intervalo de confiança para saber se ele vai conter ou não o valor exato que você quer, o valor exato da hipótese nula.